Bom dia a todos. Começo eu primeiro. A Mafalda já se junta a mim, vai apresentar muito melhor que eu a nossa visão para a longevidade. O que eu venho aqui fazer primeiro foi um desafio que o Ricardo lançou, que é explicar porque que a fidelidade, porque que os seguros estão tão interessados no tema longevidade. Não é só um truque de marketing, ainda que eu vou começar com um lado do marketing. Há 3 anos, mais ou menos, lançámos a nossa primeira campanha, espero que se lembrem, mas pelo sim, pelo não, aqui vai. Ups. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Há uma fidelidade para todas as idades. Nós, todos nós, seja qual for a nossa fidelidade, vivemos mais sabendo que podemos viver muito. Uma vida com mais saúde, património, assistência e poupança. Há 200 anos que pensamos no futuro, porque para sempre faz-se todos os dias. Fidelidade a todas as idades. Este foi o primeiro movimento que fizemos de comunicação. Já estávamos a trabalhar na longevidade há algum tempo. A oportunidade de ter a idade no nome também tornou isto ainda mais oportuno. A verdade é que desde aí temos feito mais caminho. A Mafalda vai falar aqui no que é que estamos a fazer e no porquê que estamos a fazer. Mas, enfim, o Ricardo já o disse, começando pelo enquadramento, isto é Portugal. Os números são mais ou menos evidentes, e desculpem o site, são muitos números, mas eu acho que eles são muito claros, e para tornar concisa a minha apresentação, juntei-os todos aqui. Estou a falar dos 65 mais, para nós no setor segurador, há aqui uma transição no portfólio, nos produtos. Recordar que talvez há 7 anos atrás as seguradoras não vendiam seguros, não queriam vender seguros a este segmento. Os nossos produtos terminavam alguns entre os 60 e 65 anos, consoante o ramo, e não tínhamos oferta. Um caminho que temos vindo a percorrer, todo o setor, e hoje em dia olhamos com muita atenção para o segmento. E, portanto, hoje já o são, o Ricardo já o referiu, mas é importante perceber que no futuro vão ser muito mais importantes e trouxe aqui coisas diferentes. Peso da população, enfim, os números são o que são, mas veja-se aqui o contributo, por exemplo, em eleições. Que já hoje, e não estou aqui a pôr o fator se votam mais ou menos, estamos a dizer o seu contributo, mesmo que todos votassem, decidem eleições. Vão ter um peso cada vez maior na força de trabalho, fruto da expectativa da idade da reforma, e também, veja-se aqui o modal do segmento dominante, vejam como ele evolui rapidamente, em intervalos muito curtos. Ou seja, o que nós estamos a fazer todos os dias vai ter que mudar, estamos a falar um intervalo de 6 anos. A mudança de quem são os nossos clientes. Isto é a realidade em Portugal, é assim que a vemos. A realidade da fidelidade não é muito diferente. Uma seguradora com mais de 200 anos e com mais de 2 milhões de clientes tem, obviamente, um peso também muito grande de clientes neste enquadramento. Portanto, este não é um problema que pudéssemos deixar de olhar. E, portanto, hoje imaginamos que a sociedade, quando olhamos para estes números, seria algo assim. Muito aspiracional. Quando vemos o tema deste segmento, pensamos ou tentamos ilustrar desta maneira. E eu diria que é o que todos desejamos. Desejamos chegar aqui uma vida com qualidade. E este é, se calhar, um dos grandes desafios para todas as marcas, mas para nós em particular, que estes anos venham a ter esta qualidade. Mas a realidade não é bem assim. Eu diria até é bastante diferente. Então, deixem-me começar aqui por 2 conceitos importantes para explicar porque é que a fidelidade deve estar neste negócio e qual é o nosso papel aqui. As boas notícias são que nós vivemos muito mais. Veja-se a diferença. Tempo de esperança de vida 32 anos versus mais de 80 anos. As boas notícias é que isto vai continuar a crescer, tudo indica que vamos ter ainda uma progressão muito interessante. Estamos a falar de dados OCDE, mas eu diria a realidade global é mais ou menos idêntica, com números ligeiramente diferentes. Mas o problema começa quando olhamos para 2024 com uma esperança de vida de mais de 80 anos, o número de anos com vida saudável está nos 63 anos. Aqui Portugal não fica tão bem na fotografia como outros países, o que significa que há um número importante dos anos da nossa vida, à data de hoje, que não é vivida com a saúde que seria possível ou desejável. O outro dado, que eu diria ainda mais impactante, na minha perspectiva, é que a independência financeira também, em média, estimados, obviamente é um estudo, mas é fácil perceber porquê. O tema da taxa de substituição da reforma, enfim, que para as gerações futuras vai ser muito mais impactante, que chega também aos 60, 65 anos, e a partir daí começamos a encontrar cada vez mais séniores com dificuldade em garantir a sua sustentabilidade financeira. E, portanto, vivemos mais tempo, boa notícia,
mas faltam-nos aspectos importantes para que esse tempo seja vivido com qualidade. A saúde é a chave, mas a saúde financeira também é importante, porque sem a capacidade para usufruir das coisas que gostaríamos de fazer, não vale a pena, não vamos ter a realidade do vídeo que eu mostrei antes ou das imagens que mostrei antes. Portanto, gerir a longevidade não é só trabalhar o primeiro eixo, esse felizmente está a acontecer por muitos motivos e a tendência é clara. A nossa perspectiva é que temos um papel importante a gerir estes dois gaps, sem os quais viver de facto mais, ter uma longevidade bem maior, não é realmente a verdadeira longevidade. Portanto, com estes conceitos em vista, vamos olhar para a realidade. É uma análise nossa, minha, mas acho que vamos nos rever nela, que é este gap, ainda por cima, sustentado por um conjunto de limitações estruturais. E isto reflete a realidade portuguesa mais em particular, mas eu diria que se mudarmos o país, as realidades não são muito diferentes. Podem ter intensidades diferentes, mas não são diferentes. Do ponto de vista do ecossistema financeiro, o tema das pensões e a sua insustentabilidade, ou seja, acho que todos temos presente que no futuro as reformas e o montante, a famosa taxa de substituição, portanto, a parte do ordenado final com que eu termino a minha carreira ativa e aquilo que eu vou ter como pensões vai ser cada vez menor. Fala-se em 30%, 40% num curto espaço de tempo e há quem diga que não haverá. Pronto. O tema do nível de literacia financeira, uma grande preocupação em Portugal. Nós somos o penúltimo país da Europa em termos de literacia financeira, ou seja, as pessoas tendo a capacidade financeira que temos no nosso país, mas depois saber geri-la para criar valor. O tema das poupanças das famílias, que também, infelizmente, não somos boa prática, e sem poupança, o tal tema do gap financeiro é difícil de gerir. Na parte da saúde, inevitabilidade, vivemos mais, mas viver mais tem um custo também do ponto de vista da gestão da saúde. Felizmente há melhores mecanismos de cuidado das doenças, tratamento, prevenção, mas também são cada vez mais caros, no caminho da tal medicina personalizada. Temos o sistema público subcarregado, isto é evidente, não vou aqui alongar muito, e, sobretudo, estes problemas todos aumentam com a idade. Quanto mais progredimos na idade, mais estes problemas se agravam. E começo agora aqui a falar do ecossistema de assistência. Porque viver mais anos e viver com qualidade, e mesmo com saúde, implica mais apoio. As famílias são menos numerosas, temos muitos dos nossos filhos hoje no estrangeiro, a viver no estrangeiro, não podemos contar, como no passado, que famílias numerosas tomavam conta dos seus pais. E, portanto, a assistência, e volto a dizer, mesmo no caso da saúde, portanto, alguém que ajuda a limpar, a cozinhar, a gerir o dia-a-dia, e depois entrando em determinadas idades no apoio, o apoio domiciliário, a enfermagem, mesmo médico ao domicílio, por doenças crónicas. E, numa fase posterior, cuidados continuados, etc. A questão é, onde é que está essa infraestrutura? Se os números são os que vemos ali em termos da realidade futura, onde é que vamos, o que é que vai acontecer a estas gerações que vão crescer e crescer em termos de capacidade? Eu acho que é evidente que este gap de saúde, nestes dois pilares, é um problema significativo, eu diria, na sociedade de uma forma geral, em Portugal também. E praticamente a terminar, este é, na realidade, um ponto que eu combinei com o Ricardo fazer é porque é que a fidelidade e o setor segurador em particular olha para este tema com tanta importância. Não é de facto só um truque de marketing, ou não é só um problema da fidelidade por ter uma base de clientes algo envelhecida. A realidade, isto não é o bingo, se não podia ter feito linha, mas na realidade o que nós sentimos é nós não somos provavelmente o player melhor equipado em cada um dos pilares. Mas somos um player, e eu estou a falar do setor, já vou falar um bocadinho sobre a fidelidade, mas o setor segurador está nos três pilares. E, portanto, tem por isso a oportunidade de contribuir de forma agregada, criando valor, de facto, para o ecossistema da longevidade. Falando aqui um bocadinho mais da fidelidade em particular, temos aqui, eu creio que todos nós temos esta noção, às vezes não é assim tão claro, mas grande parte da poupança, já hoje em dia, ainda que distribuída por outros canais, como os bancos, são seguros. Seguros financeiros, os famosos PPRs, e, portanto, parte desta capacidade de recolha da poupança já é hoje ocupada pelas seguradoras. No ecossistema de saúde, a fidelidade também tem no seu grupo a Luz Saúde, o maior operador de saúde privada em Portugal. Tem a seguradora Multicare, também a maior seguradora de saúde em Portugal. E no ecossistema de assistência, se calhar menos evidente para todos aqui na sala, mas as seguradoras já têm um papel importante na assistência. Vou começar por esta ideia. Assistência automóvel. Quem é que presta em Portugal? Na vossa cabeça. Seguradoras, certo? Acho que concordam comigo. Num acidente de trabalho, quem é que garante transporte, medicina do trabalho, os tratamentos, as fisioterapias, as locações, sejam medicalizadas, etc. Ou seja,
O setor segurador há muitos anos que já opera o tema da assistência. Assistência em viagem, assistência no estrangeiro, e têm quase todos eles capacidade de infraestrutura e até empresas dedicadas à prestação de serviços de assistência, assistência ao lar, etc. Portanto, ainda que, diria, num grau de desenvolvimento diferente, também as seguradoras, e por isso é que está aqui mais no fundo, também as seguradoras têm já hoje capacidades, infraestruturas, redes de acompanhamento ao nível da assistência. Portanto, a soma destas três linhas, destas três colunas, portanto, o meu bingo, esta linha é a razão pela qual o setor segurador está, eu diria, tem a responsabilidade de olhar para este segmento e a fidelidade tem, obviamente, um papel, uma oportunidade, um desafio de ter um contributo no tema da longevidade. E, portanto, um bocadinho, eu fui buscar esta frase, fui roubá-la ao meu chefe de uma apresentação que fez, mas eu acho que resume muito bem aquilo que é a nossa missão neste momento. Se, de facto, já acrescentámos anos à vida, o grande papel é acrescentar vida a esses anos, e isso é um bocadinho aquilo que é o nosso foco na longevidade. A Mafalda vai agora explicar um bocadinho como e os resultados do que estamos a fazer. A Mafalda, que em si já é resultado deste processo, veio chefiar um projeto e tem o papel de ser responsável pela longevidade na fidelidade. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Sérgio, por este enquadramento tão importante. Então, permitam-me só voltar aqui um bocadinho atrás e, antes de começar a falar do que é que nós estamos exatamente a fazer na fidelidade, dar só aqui ainda mais força à urgência deste tema. O mundo está a mudar, a sociedade está a mudar. Nós todos os dias somos inundados com notícias que nos recordam que a esperança média de vida está a aumentar. Em 2018, pela primeira vez na história da humanidade, o número de pessoas com mais de 65 anos ultrapassou o número de crianças com menos de 5. E isto é algo que remete aqui para alguma preocupação. Por outro lado, quando vamos olhando para as notícias, lá está, constantemente, o que é que as notícias nos dizem? Portugal, quarto país mais envelhecido do mundo. Europa, um continente velho. Portugal e Itália são os países mais envelhecidos da União Europeia. E isto não é uma realidade de Portugal nem da Europa. Isto é uma realidade mundial. 2/3 da população mundial também já vive abaixo daquilo que é o nível de reposição em termos de taxas de natalidade. Para vocês terem uma ideia, ou seja, em Portugal, basicamente a taxa de natalidade está nos 1,4 e deveria estar nos 2,1 para nós irmos garantindo a renovação de gerações. E, portanto, a consequência de tudo isto, por um lado temos o aumento da esperança média de vida, por outro lado a queda da natalidade, é este. Se em 1950 tínhamos uma pirâmide completamente normal, estamos a caminhar quase para um retângulo e no final do dia para uma pirâmide invertida. E, portanto, este é o cenário, isto são os números, não é? Os números não mentem, são sempre muito claros e dão-nos aqui uma boa noção de urgência. Mas há outra coisa que os números também nos dizem. Os números também nos dizem que em Portugal, em 73 anos de história, nós ganhamos 23 anos de vida. E, portanto, há a parte, de facto, mais preocupante, mas há esta parte. Isto é uma dádiva, isto é absolutamente incrível. A medicina, os avanços tecnológicos permitiram-nos ganhar 23 anos de vida. Mas lá está, como o Sérgio disse, nem tudo são boas notícias. Nós ganhámos anos de vida, mas depois falta-nos a parte de viver com saúde, de viver com qualidade. O tal gap que existe entre a esperança média de vida e a esperança média de vida com saúde. Em Portugal, temos um gap de 10 anos e meio. Isto significa, imaginem o que é, cada um de nós, em média, os seus 10 anos e meio, os seus últimos 10 anos e meio de vida, nós temos saúde. Isto é absolutamente assustador, não adianta de nada, vivemos mais, também não vivemos melhor. E a longevidade é também isso, é viver mais, mas é viver melhor. A longevidade não é um conceito novo para a fidelidade. Nós há mais de 200 anos que cuidamos das pessoas e que as protegemos. E, portanto, temos, e o Sérgio falou muito sobre isso, este dever, esta responsabilidade de sermos líderes na construção de um futuro melhor. Queremos fazer isso pelos nossos clientes, por quem não é nosso cliente, pelas pessoas. Sentimos esse apelo muito grande e é algo que está muito incutido na nossa cultura e nos nossos pilares estratégicos. Então, eu também queria dar só aqui uma nota, que é, eu tenho estado a falar sobre longevidade, o que é isto da longevidade, não é? Algumas pessoas que estão aqui já me ouviram falar sobre longevidade e sabem, estou a reconhecer aqui várias caras, mas tipicamente há sempre aquela confusão que é o que é longevidade e envelhecimento. Longevidade não é envelhecimento, ok? Quando nós falamos em envelhecimento, remete logo para a parte pesada, para o final da vida. Longevidade não é o final da vida, não é a morte, isso é assustador, começa logo toda a gente a dizer eu não quero pensar sobre isso. É exatamente o oposto. A longevidade, nós gostamos de dizer que é a viagem de uma vida. A viagem que começa no dia em que nascemos e nos acompanha até ao fim. E acho que todos concordamos que quando pensamos assim, de repente,
há inúmeras oportunidades que se abrem, não é? Ou seja, deixamos de pensar no final para perceber que temos todos um papel muito ativo a ter. Porque a verdade é que temos, a longevidade é a nossa vida, a vida da nossa família, amigos, de quem nos rodeia. E quando assim é, percebemos as inúmeras oportunidades que existem para nós enquanto pessoas, para nós enquanto empresas também. E, portanto, é assim que nós, na fidelidade, olhamos para a longevidade. Então, como é que nós estamos a trabalhar a longevidade? Em primeiro lugar, percebemos que, sendo a longevidade a viagem de uma vida, significa que estamos a falar de uma vida do 0 ao 100, não é? 100-year life. E, portanto, esta é a jornada de vida, é a jornada de longevidade. E nós precisamos de ir perceber, ou seja, então, se nós queremos acompanhar as pessoas na sua jornada de vida, se queremos ser o parceiro de uma vida, temos de conhecer as pessoas, temos de perceber como é que é a sua vida, quais é que são os seus momentos-chave. E para fazer isso, nós dividimos as pessoas em 2 targets. Por um lado, os 60 mais, não é? Que chamamos os Elders of Today, portanto, quem já está aqui, os antigos séniores, eu não gosto nada da palavra sénior, acho a palavra muito pesada, portanto, os 60 mais, os Elders of Today, como nós dizemos, que na realidade é a tal oportunidade da economia prateada, a oportunidade mais imediata, e que nós, enquanto seguradora, temos o dever de proteger, de garantir que temos soluções para os ajudar, porque já estão a enfrentar os desafios do envelhecimento e, portanto, não há como fugir e temos de ter soluções para os ajudar, mas também temos de ter soluções para eles viverem a vida e continuarem a viver a vida com qualidade, com vitalidade e a realizar os seus sonhos. E, portanto, é aqui que nós estamos a começar, dali o foco, que é nós estamos a fazer a viagem ao contrário. Nós começámos pela linha da vida lá atrás e estamos a ir descendo. Em segundo lugar, os Elders of Tomorrow, portanto, as pessoas dos 20 aos 60. Dos 20 aos 60, no nosso caso, porque sendo uma seguradora, nós só começamos a impactar diretamente as pessoas quando eles saem do seu agregado familiar, não é? Antes disso, estamos nas famílias, portanto, daí os 20 aos 60. Se calhar eu diria que isto, para outros mercados, na realidade, começa desde o início. E estas são, chamemos-lhe, os jovens, os futuros 60 mais. As pessoas que, na realidade, nós precisamos de ajudar a perceber qual é o impacto da longevidade e que isto implica trabalhar com preparação, com prevenção. A longevidade não começa na reforma, ela não se prepara na reforma, ela prepara-se a vida toda. Não é quando nós chegamos aos 60 mais que vamos pensar eu devia ter feito, quer dizer, muitos de nós, não é? Vai ser eu devia ter feito. Não, vamos já começar a pensar o que é que temos de fazer em termos de saúde, o que é que temos de fazer em termos de poupança. E essa é a nossa responsabilidade aqui muito e o foco nos Elders of Tomorrow. Garantir que quando chegarem aos 60 mais estão numa situação substancialmente diferente de quem já lá está. Pronto. E o que nós fomos fazer foi algo muito conhecido para toda a gente aqui na casa, afinal estamos num fórum da Marketeer, portanto imaginem, estão cá muitos Marketeers, que é, fomos estudar as pessoas. E acredito que muitos de vocês estejam a olhar para mim e a pensar, ok, qual é a novidade? Nós somos marketeers e, portanto, o que nós fazemos quando queremos perceber o mercado, quando queremos perceber necessidades, é, obviamente, estudar as pessoas. Então, deixem-me dar aqui uma nota atrás e fazer aqui uma pergunta um bocadinho provocadora, que é, quem daqui é que conduz um carro, ok, que não tem seguro automóvel? E não é carrinhos de linhas, é automóvel, ok? Portanto, quem é que conduz um automóvel que não tem seguro automóvel? Ponha a mão no ar. Ninguém, certo? Porquê? Porque o seguro de automóvel é um seguro obrigatório, certo? E como há o seguro automóvel, também há quando compramos uma casa e, portanto, historicamente, e o Sérgio também falou que historicamente, não é? Ou seja, historicamente, o setor segurador era um setor muito assente em seguros obrigatórios. Portanto, nós tínhamos o produto e as pessoas vinham até nós para comprar porque ele era obrigatório. Ora, se o produto automaticamente está vendido e ele é obrigatório, a necessidade deste mercado de estudar pessoas, conhecer pessoas, é substancialmente diferente de outros mercados. Por exemplo, faço no vinho Consumer Goods, que eu conheço particularmente bem. E, portanto, aquilo que é a máxima, que se calhar para muitos que aqui estão, que é óbvio que fazemos estudos e que vamos perceber as pessoas e que temos de ir recolher insights, tem sido um caminho que nós temos feito e bem nos últimos anos no setor segurador e nomeadamente na fidelidade, que é ir conhecer cada vez mais as pessoas, perceber como é que temos de falar para elas, perceber quem é que elas são. Aqui, o que nós fizemos foi precisamente isso, mas num layer ainda um bocadinho atrás, que foi, eu não quero perceber comportamento de compras para com seguros, eu quero ir conhecer quem são estas pessoas. Eu quero ir conhecer quem são os meus 60 a mais e os meus Elders of Tomorrow. Eu quero perceber quem é que eles são, onde é que eles estão, como é que é o dia-a-dia, que medos é que eles têm, que sonhos é que eles têm, como é que eles fazem. Porque é a única maneira que nós temos de proteger verdadeiramente as pessoas. Eu não posso proteger quem eu não conheço. E, portanto, foi isto que nós começámos por fazer. E, portanto, fizemos 2 estudos qualitativos, porque queríamos ir recolher insights sobre as pessoas, precisamente para poder perceber quem é que elas são e como é que podemos estar com elas. E, portanto, o nosso foco hoje e o foco inicial do nosso trabalho foi os 60 mais, e é sobre eles que eu vos vou falar um bocadinho mais. Então, quem é que são estas pessoas?
Estas pessoas não se sentem velhas, e não se sentem velhas seja qual for a idade. Vou já dizer, 60, 70, 80 ou mesmo 90. Perguntem ao meu avô, quando tinha 94 anos, ele dizia logo, sou um jovem. Eles nunca se sentem velhos, velhos são os outros. Pronto. Depois, eles detestam ser tratados como velhos. Condescendência, coitadinhos, esqueçam. São pessoas, querem ser tratados com empatia, estão a viver a vida, estão a realizar os seus sonhos. Portanto, há que serem tratados como todos nós, exatamente com o mesmo grau de empatia. Eles vão manter o espírito jovem muito mais cedo, podem ter a certeza, e isso é uma coisa que se vai notando geração após geração. Eles também não estão em casa sentados no sofá, pelo contrário, eles estão a viver. E, portanto, eu queria vos dar as boas-vindas aos novos 55, 60. Porque a verdade é que as idades mudaram e elas vão continuar a mudar. Basta pararmos um bocadinho e pensarmos, olhem, os nossos pais, como é que eram com a nossa idade? Os nossos avós, como é que eram com a idade dos nossos pais? As gerações vão sendo cada vez mais jovens. Portanto, as idades mudaram e vão continuar a mudar. E se vocês me quiserem dizer, quer dizer, isso é o George Clooney e a Jennifer Lopez, não é bem assim? Então, vamos cá ver assim mais alguns exemplos. Cláudia Raia, grávida aos 55 anos, ok? Demi Moore, Patrick Dempsey, Tom Cruise. Portanto, estes são os 55, 60 de hoje, ok? 60 mais de hoje. Vamos olhar para exemplos de 55, 60 mais de 1980. Não é assim há tanto tempo atrás. Em 1980 foi o ano em que eu nasci, portanto não é assim há tanto tempo atrás. Mas a verdade é que vocês vão concordar comigo que a diferença é evidente. As idades, de facto, mudaram. No entanto, até há bem pouco tempo, era assim que nós víamos os 60 mais. Era assim que nós falávamos para eles. Os aparelhos auditivos, para recordar a perda da audição, as fraldas para a incontinência, para recordar a fragilidade, os andarilhos e as bengalas para recordar a dependência. Ou então, a cereja no topo do bolo, as funerárias, ok? Sim, eu estou a ver toda a gente muito... Esta é a realidade. Okay? E eu vou voltar novamente a este slide. Estes são os 55 mais e os 60. Certo, nós podemos não ser todos a Jennifer Lopez e o George Clooney, mas imaginem o que é termos estas idades, e há pessoas aqui na sala que têm estas idades, Paula, estou a olhar especificamente para ti também, imaginem e dizer e falarem com eles apenas sobre, é que não é o falarem sobre estes produtos, porque em algum ponto da vida todos vamos precisar deles. A questão é, era só sobre isto que falavam com eles. E não é assim há tanto tempo atrás. A maior parte das marcas ainda não fala para estas pessoas. Portanto, imaginem o que é. Quer dizer, lá está, isto não pode ser. Ainda por cima, nós vimos o slide inicial, um dos slides que o Sérgio trouxe, dizia precisamente que a previsão é que a Silver Economy na Europa, no final deste ano, vale 5,7 trilhões de euros. Nós somos pessoas de negócio. Isto é negócio. Portanto, este segmento é um segmento extraordinariamente importante. A verdade é que há marcas que começaram a acordar. E este slide nem sequer é de agora. Isto já é de há um ano atrás. Ou seja, a Nespresso começou a acordar, trouxe o George Clooney. A Vogue, este é um exemplo mais antigo, mas ainda há uma semana, 2 semanas, lançou um editorial giríssimo de Wisdom Issue com a Simone de Oliveira. Espetacular. Portanto, começamos a notar aqui algumas diferenças. As marcas de moda também. Mas há um caminho a fazer. Estas pessoas não querem ouvir só falar sobre aparelhos auditivos e fraldas. Eles querem empatia, querem marcas que falem com eles, exatamente como todos nós queremos que falem connosco e que não existe este vazio tão grande. A Fidelidade foi pioneira, como vocês viram, aliás, foi o início precisamente da apresentação do Sérgio, foi pioneira em 2022, a dizer que quer estar na longevidade e quer assumir este compromisso de estar com as pessoas em todas as idades. Mas quisemos ir mais longe e mostrar que também estamos com as pessoas 60 mais. E quisemos retratá-las com esta nova idade e esta nova vida que estas gerações trazem. Porque, afinal, eles são ativos, eles não estão em casa sentados no sofá, eles estão a viver. Eles são mais informados, são mais digitais e eles merecem ser retratados como deve ser. E, portanto, foi precisamente para retratar esta jovialidade desta geração que está a reinventar e a redefinir o que significa envelhecer que nós lançámos este filme que vos vou mostrar. Olhe para mim. E se lhe disser que sou novo? Eu e eles. É verdade. Chegamos à geração dos novos inconformados. Somos aqueles que querem viver mais nos novos anos da longevidade. E agora? Não é tarde nem é cedo. É novo. Somos da nova guarda. Fazemos da idade um post. Porque mais do que recordar, queremos é viver. E não estamos sozinhos. Estamos rodeados de energia, experiência e sabedoria.
Hoje sou presente e vou ser futuro. Eu e eles. A nova idade conta com uma seguradora que não é nova. Na Fidelidade, há 200 anos que trazemos sempre algo de novo. Aos novos 60, 65 ou aos novos 75. Fidelidade a todas as idades. Gostaram? Não sei se já tinham visto, se não. Bom, este filme teve um grande reconhecimento internacional, foi considerado uma das 12 melhores campanhas mundiais de longevidade o ano passado, algo que nos enche verdadeiramente de orgulho, sobretudo porque foi ao lado de verdadeiras love brands internacionais e, portanto, é claramente um motivo de orgulho. E foi precisamente por esta forma como nós retratamos as pessoas 60 a mais, com mostrando esta idade ativa e, na realidade, mostrando a verdade sobre estas novas idades. Mas a Fidelidade também está a trabalhar, obviamente, para estar com as pessoas do ponto de vista da oferta. O Sérgio começou precisamente por dizer que as seguradoras antigamente nem sequer tinham produtos, nem queriam vender produtos para estas pessoas e não os tinham. E nós temos estado a trabalhar muito para ter uma oferta dedicada e pensada especificamente nas necessidades destas pessoas. E, portanto, neste momento, temos naquilo que são os seguros, que é o nosso negócio core, temos uma proposta de acidentes pessoais, temos uma proposta de saúde, temos uma proposta de poupança, de desacumulação, temos uma proposta de vida. Mas não ficamos por aqui. Estamos também a reforçar aquilo que são os nossos serviços, a área que nós chamamos de Beyond Insurance. Nomeadamente, lançámos o ano passado uma plataforma de Age in Place para 60 mais, o Sofia, aqui com um grande foco também em cuidadores. E, obviamente, estamos a usar aquilo que é esta imagem de nova idade, nova vida, para trazer para os nossos materiais, para trazer para o cliente, para trazer para os nossos materiais de ponto de venda, exatamente para que as pessoas conheçam o que é que temos a oferta e fazer a ligação com aquilo que sabemos que é a realidade destas idades. Mas eu comecei precisamente a apresentação por dizer que a longevidade não é só os 60 a mais, não é? A longevidade é a viagem de uma vida toda, o 100-year life. E, portanto, nós também temos produtos para todas as gerações que também incluem estas pessoas. E, nomeadamente, estamos muito focados, como eu também vos disse, em trabalhar a preparação e a prevenção. E aqui, estes serviços que nós temos, portanto, o Multicare Vitality, é basicamente uma aplicação que permeia comportamentos saudáveis. Vocês já viram o quão incrível é vocês poderem fazer bem à vossa saúde com uma alimentação equilibrada e fazerem desporto e ainda ganharem recompensas que depois podem redimir em vales de compras? Fantástico. Trabalhar a prevenção. A medicina online, também disponível para todas as idades. A app My Savings, que nos permite investir e poupar conforme seja o nosso nível de apetência ao risco e também aumentar a literacia financeira. Exatamente porque sabemos que trabalhar a preparação e a prevenção é chave. E tudo isto além daquilo que são as nossas outras propostas de seguros, que também incluem todas as gerações. E, obviamente, os 60 a mais passaram a fazer parte da nossa comunicação, ou seja, sim, temos a Nova Idade, Nova Vida, que é um filme especificamente a pensar neles, mas a verdade é que eles também compram outros produtos. E, portanto, porquê tirá-los daqui, não é? Tipicamente olhamos para filmes de várias marcas, sabemos que eles são consumidores, mas não os retratamos. Mas eles fazem parte do nosso dia-a-dia, da nossa família e do nosso negócio. E nós quisemos mudar isso. E, portanto, o ano passado, numa das campanhas da Multicare, começámos com a Sara, ciclista de 64 anos. Fizemos o mesmo também para a campanha Pets e este ano, na adaptação também da nova campanha, tanto de Savings como de Multicare, também já começámos a retratar essas pessoas, a retratar precisamente com a verdade que aprendemos sobre elas. Porque, afinal, é muito mais giro eles ouvirem falar sobre seguros do que aparelhos auditivos e fraldas, não é? Acho que todos concordamos, certo? Espero que sim, é? Não me preocupem com o silêncio. Bom, estou praticamente a terminar e volto a este slide até para reforçar aqui o ponto mais importante da nossa apresentação e que foi precisamente o início que o Sérgio disse, que é a fidelidade está na longevidade e está a sério na longevidade e está para ficar em longevidade. E porquê? Porque a verdade é que nós queremos ser líderes, nós temos esta responsabilidade e temos uma responsabilidade muito grande de dar o exemplo e ter aqui um papel muito ativo na longevidade. Mostramos, o Sérgio mostrou 3 pilares da longevidade, eu trago aqui 4. Os 4 pilares para uma longevidade, que é health, ou seja, a saúde. Acho que todos concordamos que sem saúde não há longevidade, não é? É fundamental. Wealth, portanto, o nosso património, a nossa riqueza, porque viver mais anos de vida implica financiá-los, mesmo que não tenhamos chatices, nós temos de ter dinheiro para os pagar, para pagar o facto de vivemos cada ano extra que ganhamos, não é? Mas, obviamente, também complicações que possam existir, ou os desafios naturais que mais anos de vida nos trazem. A parte da assistência, portanto, o care, aqui com um papel muito importante, que é se vamos viver mais anos, em algum ponto também vamos precisar, as famílias, de facto,
facto são cada vez menos numerosas. Portanto, aquilo que era uma realidade antigamente, do ponto de vista das famílias se organizarem para dar esta assistência, mudou. E, portanto, aqui a assistência com um papel muito importante. E quarto pilar, o self. Um pilar mais individual de cada um pilar de propósito, um pilar de, no fundo, daquilo que é a nossa satisfação pessoal, o quão felizes nós estamos. E estes são precisamente os 4 pilares da longevidade. Longevidade, recordando que é precisamente o 100 Year Life, a viagem dos 0 aos 100, que é, aliás, a abordagem que o Stanford Center on Longevity, do qual orgulhosamente faço parte, tem trazido com o New Map of Life, e é precisamente isso que nós também estamos aqui a fazer, que é olhar para a vida toda das pessoas, trabalhar com elas a preparação e a prevenção. De facto, os 55 já não são o futuro, eles são o presente. São um presente cheio de oportunidades para nós, marcas, pessoas, empresas, negócios, agarrarmos. E a verdade é que está na hora, quer dizer, isto é um call to action a todas as marcas, todas as empresas, todos nós que aqui estamos temos um papel a desempenhar. E é esse papel que nós na Fidelidade também vamos continuar a desempenhar para que a vida não pare. Obrigada e boa longevidade.